Nesse vídeo vamos entender como funciona a questão dos usuários, cadastrar usuários e as suas permissões. Então vamos lá, vou logar aqui o meu usuário e senha, venho em admin, usuários, e aqui são os usuários que tem cadastrado nesse meu sistema. O meu e outro que eu cadastrei aqui só para testes. Quando é feito o cadastro do sistema e configuração, vai uma senha padrão. Essa senha padrão normalmente é o nome do usuário, né? O meu, Alberonice, e a senha Alberonice 123. Mas aí o indicado é que você altere essa senha. Como? Você vai selecionar o seu usuário, tipo administrativo, que é o seu usuário. Vai dar 2 cliques. Ou seleciona e clica em editar. Aí você vai colocar o seu usuário aqui, né? No meu caso. E a senha. Você vai escolher a sua senha aqui, vai informar e vai colocar a senha novamente aqui e vai confirmar. Eu gosto de deixar o usuário bem simples para ser mais rápido o processo. Confirma e está salvo. Nossa, a gente já alterou a senha, né, do seu usuário padrão. E agora você precisa adicionar um novo usuário, né? Um funcionário ou, no caso, um colega de trabalho. Você vem em adicionar, vai colocar o nome do usuário. Eu recomendo que coloque o nome e sobrenome para identificar, né? Porque se tiver duas pessoas com o mesmo nome, não dá conflito, né? Em relação a identificar essa pessoa. Vou colocar aqui um nome qualquer. Usuário. A senha. Repete a senha novamente aqui. E agora você vai escolher as permissões que o usuário vai ter no sistema. Você vai informar aqui se ele tem permissão para editar o cardápio, o estoque, né, abrir o caixa, ver o caixa, imprimir venda, reimprime vendas, né, no caso, que é quando a venda já está no caixa e se ele quer reimprimir, se ele pode ou não, tá entendendo? Adicionar movimentação, que é o fundo de caixa, né, aquele dinheiro que você usa para passar troco ou para fazer uma sangria, né, no caso, ou no caso para uma retirada do fundo de caixa para pagar algum fornecedor, né, que chegou inesperadamente e teve que tirar o dinheiro do caixa. Aí são essas duas opções. Reabrir uma venda, né? Cancelar uma venda, fechar o caixa. Aí aqui tem todas as permissões que você vai escolher. Ah, não, eu quero que ele tenha acesso total ao sistema. Então ele é um administrador. O administrador ele tem acesso a tudo do sistema. Inclusive tem algumas funcionalidades que só ele tem acesso, que não está listada aqui. Aí nesse caso vamos fazer um teste, né? Ele não vai poder ver o caixa. Ele não tem acesso a ver o caixa. Então vou confirmar aqui e salvar, né? Ele foi adicionado aqui à lista de usuários e vou logar com a conta dele. Logado com a conta dele e vou tentar ver o caixa. Olha só. Aí ele já pede para logar com um usuário que tenha permissão para ver o caixa, né? Aqui ele não vai conseguir entrar. Agora, se eu entrar com o meu usuário administrativo, aí ele já vai conseguir ter acesso. Só que não vai trocar de usuário. Você tá vendo aqui, não trocou de usuário. Só que se ele tentar entrar de novo, vai solicitar novamente a senha de quem tem a permissão para fazer essa função, né? Aí vamos lá, ó, ele não só vai ter acesso uma vez lá e acabou. E isso serve para todas as outras funcionalidades do sistema.
Se você colocar o seu usuário e senha administrativa, ele vai ter acesso aquela vez e pronto. Aí você me pergunta, mas quem tem acesso a cadastrar usuários ou editar? Apenas outro administrador. Só administradores têm acesso aos usuários. Olha só. Ou seja, quando você coloca um usuário para ser um administrador, ele já vai ter acesso a cadastrar novos usuários ou administradores. Aí se você quiser trocar de usuário novamente, vem aqui e faz a troca. Essa questão das permissões é muito bom quando você tem alguém que está começando, né? No caso, você não, vamos dizer assim, a pessoa ainda não está treinada o suficiente para fazer uma remoção de um item, por exemplo. Ela não sabe o procedimento para ter todos os cuidados em relação ao estoque, né, e tudo mais. Aí é bom você ter esse controle de permissões, né? Uma pessoa inexperiente, você não vai deixar fechar o seu caixa, né? Ou no caso, fazer um cancelamento de uma venda, né? Tem que saber todos os procedimentos corretos para que seja registrado todas as movimentações, né, desse caixa. Por exemplo, finalizar uma venda, né? Só quem consegue finalizar uma venda é o usuário do computador, né? E que ele tenha a permissão para isso. Um garçom ele consegue fechar uma venda, mas não consegue fechar ela totalmente, só parcialmente. Para quem fecha ela totalmente é o usuário do computador. Bom, nessa questão dos usuários, ela é bem simples mesmo e a gente finalizou essa parte.